Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Maravilha, quem está com a gente aqui no estúdio ao vivo é a gerente do Ciesp Sorocaba, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a Eva Marios, minha super parceira querida. Seja bem-vinda e boa noite, Eva. Obrigada a vocês pelo espaço. Boa noite, Cris. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os ouvintes. E é um prazer estar aqui com vocês. Que maravilha. Bom, Eva, amanhã vai ter o jantar, né, da Indústria 2013. Que é um momento de celebrar e prestar contas aos associados, é isso? Amanhã nós temos esse encontro, já é a 11ª edição do Jantar da Indústria, onde a gente reúne os nossos grandes parceiros, os nossos associados, clientes, a diretoria, os conselheiros, para o momento de confraternizar, né, o nosso último ano, né, e fazer um balanço geral das nossas atividades e oportunidades de negócio. É um grande momento de festa, né? Um balanço mesmo do ano, muito legal. Eva, como é que está posicionado o Ciesp Sorocaba hoje comparado a outros Ciesps do estado? Podemos dizer que o Ciesp Sorocaba hoje é um Ciesp forte? O Ciesp Sorocaba ele é bem representativo, nós pertencemos a uma macro-região que envolve Campinas e Indaiatuba. Então a gente tem uma concentração aqui que a gente diz a rota do desenvolvimento, cerca de 1/3 do PIB está na nossa região, então a nossa responsabilidade é tamanha. É muito grande, né? Tem algum número assim de quantas empresas nós temos, algo aproximado? Não precisa ser. Nós temos um universo aqui, porque o Ciesp Sorocaba atende 48 cidades. Então nós estamos falando de um universo de perto de 4.500 empresas, entre elas multinacionais e pequenos negócios. Bacana. Bom, muitos acreditam que o Ciesp é voltado apenas para grandes indústrias e empresas, né? Porém, existe o foco em fomentar diferentes segmentos de produção. Como é o trabalho junto aos empreendimentos menores? Nós temos aí uma qualificação por estatuto que é associada industrial, por ter um KNAI de manufatura, setor produtivo, ela é considerada uma associada industrial. E nós temos também os parceiros contribuintes, que são empresas que indiretamente se relacionam com a indústria e também podem fazer parte do nosso quadro associativo. Nós temos aí um trabalho de formiguinha de desmistificar essa relação que o Ciesp e a Fiesp só atendem em grandes empreendimentos. Isso não é a verdade. Tá? Então a gente tem hoje um trabalho de voluntariados dos departamentos para desmistificar uma relação de comércio exterior, uma relação de meio ambiente, de responsabilidade social, porque o pequeno também pode se inserir nesse universo. E o nosso grande parceiro aqui na região, nós temos SESI e Senai, e também o Sebrae articulando aí com as micro e pequenas empresas. Então existe uma equipe de atendimento no Ciesp Sorocaba, que fica ali no Alto da Boa Vista, para tirar dúvidas, para a pessoa que tem interesse, olha, tem uma startup, tô partindo para o segundo passo agora, o que eu tenho, o que eu consigo de benefício? É algo assim, bem no varejo mesmo, vamos dizer? É uma linguagem bem simples, que a gente tem uma equipe, eu tenho uma equipe maravilhosa, que a gente costuma chamar de seleção de 70, que a gente tem um atendimento diário ali voltado para pequenos esclarecimentos. O que não for da nossa alçada local, nós temos os 10 departamentos que são voluntários das indústrias associadas, que detêm um certo know-how, conhecimento, a troca de experiência, então a gente vai fomentar esse assunto. Não foi resolvido aqui, a gente não teve uma solução pontual, a gente se reporta à nossa sede em São Paulo. Em São Paulo, que bacana, Legal. Bom, a gente tem visto o presidente do Ciesp, o Paulo Scaff, ele critica bastante a carga tributária, né, o valor alto. Esse é o maior problema encontrado pelo empresário hoje? Atualmente, sim. A gente tem aí uma questão da carga elevada, são impostos que você não sabe aonde são empregados, normalmente eles são taxados por leis, às vezes por projetos, às vezes por medidas provisórias que acabam ficando permanentes, e assim, o empresário ele não consegue fechar essa conta. Na hora que ele E o imposto vem de todos os lados, água, da luz, de tudo. Né? A questão da água a gente fala um outro dia, porque não é imposto, é uma cobrança pelo uso, pelo diferente. Uso, Isso ainda não é, porque a cobrança do uso da água é para uma gestão. Sim. Mas a questão tributária, ela impacta porque, principalmente, o micro e o pequeno, na hora que ele vai compor o custo dele, ele se perde, porque ele não tem a noção em relação na formação de preço. Nós temos a questão da concorrência de produtos importados de outros países, quer dizer, então com a nossa carga tributária elevada e tendo essa intervenção de países que estão importando para cá num custo totalmente diferenciado, você perde a competitividade.
Pode falar. Não, eu ia falar que também é uma briga injusta quando você pega pessoas que vendem coisas clandestinas, vamos dizer assim, e que não pagam imposto e não tem um lugar fixo, e você não entende por que uma blusa é mais barata naquela feirinha do que na loja. E o cara da loja, ele tá pagando muito imposto em cima daquela blusa, os funcionários, toda a tributação da loja, né? Cris, aí a gente volta um pouquinho até na questão cultural, né? Porque assim, eu sei que eu estou comprando algo que entrou de forma clandestina, que foi feito por uma produção infantil, mas eu estou pagando mais barato, então eu compro. Então a gente também precisaria revisar um pouquinho essa questão da cultura do pagar mais barato, né? Quer dizer, o produto nacional, ele tem toda a sua importância, a gente deveria fomentar... Gera emprego. Ele gera emprego. Nós estamos aqui na nossa região, aqui, Sorocaba está pelo 3º mês consecutivo com índice positivo de geração de emprego, quer dizer, então as indústrias, elas estão investindo, estão contratando. Então, às vezes, a questão da cultura, do pagar mais barato por um produto importado, deveria realmente saber qual é a procedência, como foi feito, a mão de obra empregada. Você falou isso do trabalho infantil, às vezes nem só infantil, mas é adulto e escravo. Um tempo atrás, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas apareceu na internet uma mulher, não lembro qual país, eu não vou nem chutar para não falar besteira. Ela encontrou, o brinquedo da filha quebrou, e ela no meio do brinquedo encontrou um papel dobrado, amassado lá, e quando ela abriu era uma carta de um prisioneiro, dando o endereço de onde ele estava, falando, pelo amor de Deus, procura as autoridades. Porque estamos sofrendo aqui. E foram no local realmente, e tinham pessoas lá. Então, assim, é gravíssimo isso, né? É gravíssimo, nós estamos ainda numa região privilegiada, que a gente ainda não tem essa incidência de trabalho escravo. Mas se você for para o interior do estado de São Paulo, por uma questão que tem a questão dos bolivianos, dos chineses, quer dizer, você tem uma situação cultural que é a questão, eu vou levar vantagem nesse segmento, sonegando imposto, não atribuindo a questão trabalhista para os meus funcionários. As pessoas trabalhando às vezes 16, 18 horas por dia. 18 horas, insalubre. E aí a gente tem as duas condições, né? A gente tem desde que o trabalho, o produto pirata, vamos dizer assim, ilegal, irregular, ele acaba fomentando o crime organizado e todos os outros problemas. E a gente tem um outro problema que surgiu hoje, por exemplo, na internet, que é no Brasil, o PlayStation 4, que vai ser lançado, custando R$4.000, 5 vezes mais caro do que nos Estados Unidos. Então, não, mais. Mas assim, é muito mais caro do que em todos os lugares. E aí a gente entra, poxa, beleza, eu não quero pagar mais barato porque eu quero fomentar o emprego, mas também com os tributos que se tem hoje eu vou pagar 3 vezes aquele produto. Você veja bem a questão do carro importado. Posso falar marcas aqui ou não? Pode. A questão da Toyota, né? O quanto é um carro Toyota no Brasil e quanto é um carro Toyota no Japão. Sim. O Prius, que foi lançado agora numa questão de sustentabilidade, o meio ambiente, aqui ele sai praticamente quase 83% mais caro do que ele é lá fora. Há um mês atrás, um grupo de humoristas foi fazer o show em Nova York, e um deles, o Felipe Ramacho, ele falou assim que ele comentou com um taxista de lá que aqui no Brasil o Honda Civic era um carro de luxo e que o taxista caiu na gargalhada. Porque ele ria. Lá é popular, porque lá é né? popular, exatamente. Então. Foi o carro, inclusive o Civic e o Toyota foram carros que quebraram paradigmas nos Estados Unidos, porque foram os primeiros carros japoneses que passaram os americanos, porque lá é muita Chevrolet, General tipo o Uno Motors. deles, né? O carro do ano. Não chega a ser tanto, mas com certeza é mais popular. Eva, então quem quiser conhecer mais sobre o CIESP, tem lá o grupo do Núcleo dos Jovens Empreendedores, que é bem legal para quem está empreendendo. E quando a gente fala de jovens, não é só de idade, é de cabeça, mas tem outras coisas legais. Pode divulgar, como é que faz? Eu sou suspeita de falar o que tem de legal lá. Assim, nós temos lá uma equipe de atendimento, que a gente está na Avenida Carlos Reinaldo Mendes, no 3260. A gente tem um site totalmente atualizado diariamente. Então a gente tem uma interlocução por São Paulo, a gente tem a revista, que ela tem uma abrangência fantástica, eu falo que ela é minha filha. De 2 em 2 meses ali eu trabalho ali com cuidado para que ela saia. E é de distribuição livre, gratuita, que também as pessoas interessadas podem acessar o nosso site, eles se cadastram para receber informações e podem se cadastrar também para receber a revista de maneira gratuita. E fora isso, sempre tem eventos, né? Tem até, vamos dizer assim, atividades de troca de experiências, tem rodada de negócios. Já posso falar a agenda aqui? Claro que pode, Eva. Você está na sua casa aqui, pode Amanhã, falar dia 18, a gente tem o jantar, que é no Clube de Campo, tem pouquíssimos convites à venda, então o pessoal que tiver a intenção de participar, de confraternizar conosco, que o façam as suas reservas até às 10 horas amanhã.
da manhã. Claro, né? E aí no dia 22 a gente já tem um seminário Sorocaba Empreendedor, é o 5º seminário, que ele vai ter uma composição de 4 palestras voltada para micro e pequena empresa. E aí nós descansamos um pouquinho no final de outubro e já temos 2 programações para novembro, que é uma palestra com o ex-governador José Serra, no dia 13. As palestras dele são fantásticas. E no dia 27 de novembro nós participamos da Semana Mundial, Semana Global de Empreendedorismo, que é uma atividade do NJE, que é com o Pedro Navio, que é o presidente da Red Bull na América Latina. O cara a empresa mais empreendedora que a gente tem na atualidade, né? Empreendedorismo que dá asas. E é literalmente isso, né? Um energético que hoje tem uma marca que é famosa porque tem a equipe campeã da Fórmula 1, tem time de futebol em Nova York. Os caras vão para tudo quanto é lugar. Muito legal, muito legal. Empreender é possível em vários... E quem quiser acompanhar, então, toda essa agenda é só acessar CIESP Sorocaba. www.ciespsorocaba.com.br ou pelos nossos telefones, que é através da central 15 4009 2900. 15 4009 2900. Essa foi a Eva Mários, gerente do CIESP Sorocaba, participando no Na Noite Ipanema. Um beijo, Eva, até amanhã. Um beijo, espero por vocês amanhã, que a gente tenha aí bons momentos de confraternidade.